Bom, então vamos falar de formulário de atendimento, tá? Para contextualizar formulário de atendimento, a gente precisa lembrar o seguinte, que no Qualito nós temos primeiro 2 formulários dentro do Qualito. Um deles é o formulário de requisições e agora nós passamos a ter o formulário de atendimento. O formulário de requisições é usado para... Alguém sabe para que serve o formulário de requisições? Para abrir requisições. Exatamente, para abrir requisições. Utilizamos o formulário de requisições principalmente nos serviços do catálogo, quando o usuário clica sobre o serviço e nós fazemos com que o usuário preencha esse formulário no modelo, no formato que a gente personalizou, que a gente configurou, e isso gera uma nova instância de processo dentro do Qualito, certo? Essa é a ideia. Depois que esse processo foi gerado, depois que essa instância foi gerada dentro do sistema, tudo isso até todo o ciclo de vida das tratativas com a demanda, pegar ela, registrar atividades, passar para a próxima etapa e fazer as operações que são necessárias, anexar arquivo, etc. Tudo isso é feito utilizando formulário de chamado, formulário de requisição de serviço, formulário de incidentes. O atendente ele tem que ir lá, clicar e ver aquela tela do chamado e começar a trabalhar com ela. A ideia de formulários de atendimento é permitir que a gente possa pegar essa tela do chamado ou a tela da requisição de serviço e personalizar ela, transformar ela numa tela com um layout que seja mais voltado a apenas o que eu necessito para executar a minha atividade. As informações que são necessárias, com os campos que são necessários, com as possibilidades necessárias de input de informação e visualização de informação. Então a ideia é simplificar. A ideia é eu poder permitir que nós criemos um formulário para o cliente usar naquele processo. Certo? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se nós utilizarmos formulários de atendimento no processo de desenvolvimento de software, vamos falar em correção de falhas. Tá? Toda fábrica de software tem um processo de correção de falhas. Dentro de uma tela do chamado, com todas as informações que estão disponíveis para um programador, o que importa é a simulação, os acessos ao ambiente onde o problema acontece e mais alguns anexos ali que estejam disponíveis que auxiliem na solução do problema. Mais nada é necessário. Então eu tenho um conjunto de informações na tela de atendimento do chamado do Qualito que eu posso reduzir drasticamente e transformar isso numa tela muito mais simples, uma tela muito mais fácil de visualização. E isso facilita o uso do sistema, principalmente por quem trabalha não na TI, mas em processos de negócio, em outras áreas. Usuários que não estão acostumados a utilizar sistemas que mostram muita informação, que trabalham com muitos detalhes. Então a gente consegue personalizar isso e mostrar somente o que é necessário para o atendente. Tá? Como é que se cria um formulário de atendimento? Bom, a gente acessa primeiro um menu, administração, formulários de atendimento. Acessando esse menu a gente vai conseguir enxergar os formulários que existem no Qualitor e os formulários que estão cadastrados dentro do sistema. Ok? Um formulário de atendimento ele é construído de uma forma muito parecida com o formulário de requisição. Ele tem algumas variações. O que varia de um para o outro? O formulário de atendimento ele tem um objetivo: personalizar a tela do atendimento, personalizar a tela do chamado. Esse é o objetivo dele. Então ele vai trabalhar com elementos do chamado. Tu vai pegar o chamado em si, tu vai manipular os elementos que existem dentro do chamado. Certo? Diferente do formulário de requisição, que é um formulário um pouco mais livre, um formulário que me dá mais capacidade de criar e movimentar campos que eu vou utilizar para preencher dados e depois prover a informação necessária para criar uma instância nova dentro do Qualito. Então eles têm duas finalidades diferentes, por isso que eles têm dois comportamentos diferentes. Tá? Aqui a gente fala nesse slide, conceitua então formulário de requisição e conceitua formulários de atendimento. Eu acho que agora não tem mais a necessidade de eu explicar novamente
o que o slide já fala. Bom, criando um formulário de atendimento, tá? Se eu clicar para criar um novo formulário de atendimento, essa área principal, ela é muito parecida com os formulários de requisição que a gente já tem hoje, onde eu configuro o título, configuro o nome do formulário, posição vertical e horizontal é qual posição da tela, dentro da tela do monitor, eu vou querer posicionar a tela desse formulário quando eu clicar para exibir ele. Eu quero que esse meu formulário, toda vez que eu clicar para exibir, eu fiz um formulário comprido e fino e eu quero que apareça aqui do lado, que nem a faixa do MSN. Bom, é aqui que a gente vai configurar. Então, posição vertical topo, posição horizontal para o lado direito. Entenderam? Cor de fundo do formulário, posso definir uma cor de fundo ou trabalhar com a cor padrão do Qualitor. Tá? Largura, altura, que eu posso também definir ou em percentuais ou em pixels. E aqui eu tenho 3 opções onde eu posso configurar algumas coisinhas de layout, já nessa primeira tela. Vamos pensar num formulário de atendimento padrão, uma requisição de serviço, por exemplo. Uma requisição de serviço no Qualitor, ela tem um menu superior chamado Ações. Ela tem um outro menu superior chamado Gerar. E ela tem alguns botões que nós chamamos de botões de ações, ou botão de ações, né, que existem disponíveis na tela. E depois todos os outros elementos estão aqui. Então, como eu estou personalizando a tela de atendimento, aqui eu posso dizer o seguinte: Qualitor, para esse formulário de atendimento, tu vai ter somente determinados itens do menu de ações disponíveis nesse formulário. Então eu só quero prorrogar e eu só quero encerrar. Eu só quero enviar e-mail. Só isso. Basta vir aqui e definir quais itens vão ficar disponíveis nessa caixa de seleção. Tá? Lembram do menu ações? Ações, enviar e-mail, ações, fechar. É isso daí. Menu gerar. Mesma coisa. Seleciono quais opções do menu gerar que eu quero. Eu só quero subchamado. Por exemplo, só despesa. É bem usual. Só quero gerar despesa. O resto não é necessário, o resto não é usado. Então, tira fora. Não é necessário, tira fora e deixa só gerar despesa dentro daquele processo, se ele não é necessário. E botões da área superior. Aí a gente está falando desses botões aqui, que é o processar, que é o atualizar, que é o limpar e etc. Certo? Eu posso escolher quais botões que eu quero da área superior eu quero exibir. Eu também posso definir uma cor de fundo para a área superior. A área superior é isso daqui. Se eu quiser separar a área superior com uma cor diferente do meu corpo do formulário, eu também posso fazer isso. Tá? E aqui eu tenho uma outra configuração que é a aparência. Aparência normal. Vocês sabem como funciona a aparência normal, o padrão do CSS do Qualitor, né? Bordas arredondadas para construção de guias, bordas arredondadas para as áreas de informações, aonde eu coloco componentes dentro. Quando a gente muda a aparência aqui, eu tenho à disposição mais uma opção chamada Flat. Essa configuração Flat, ela me dá um layout um pouquinho mais moderno, com bordas retas dentro do sistema, sem essas caixas arredondadas para grupos de informação, mas subdividindo em apenas um tópico com uma linha tracejada, ou seja, é um layout um pouquinho mais moderno. Se eu quiser ir nesse conjunto, eu só seleciono um layout diferente aqui, nessa configuração, tá? E aqui a gente tem os parâmetros iniciais. Os parâmetros iniciais que eu preencho e depois clico em processar e o sistema me habilita a área de construção para mim começar a construir o meu formulário. E aí começa a ficar interessante. Aqui então eu falo sobre o menu ações, o que eu posso deixar disponível, o menu gerar e a área superior. Esse aqui já é o formulário sendo exibido com uma área superior, com uma cor de fundo diferente da área normal. Okay? Construindo um formulário. Quando eu vou para a construção do formulário, o Qualitor já me abre uma tela com 10 linhas já populadas para mim trabalhar
nessa tela e começar a criar o meu formulário, começar a desenhar ele. E o que eu tenho à minha disposição? Se a gente observar aqui, eu não tenho todos os elementos de interface que eu tenho no formulário de requisição. Eu tenho alguns elementos de interface. Porque basicamente eu vou trabalhar com dados oriundos do chamado e não com dados livres que vão ser imputados pelo usuário. Vamos pensar que o usuário, ele imputa dados livres num formulário que a gente desenha da forma como a gente quiser, com campos livres. Esses dados, eles, através de um mapeamento, eles chegam num chamado. E lá eles são colocados em determinados locais dentro do chamado. Esses locais todos estão aqui, nessa área campos do chamado. E ali é que eu vou trabalhar com as informações que eu utilizei, mapeadas lá pelo formulário de requisição. Os formulários de atendimento, eles estão bastante desvinculados dessa segregação de incidentes e requisições de serviço. Pela associação dos campos. Não tem problema. Se por acaso tiver uma informação aqui que o incidente não possua ou que a requisição de serviço não possua, ele vai mostrar essa informação em branco. Mas aí é uma questão mais a título de configuração mesmo, né? Porque esse formulário ele vai estar associado depois a processo. Ele vai estar associado a etapas de processo. E ali no processo, eu sei se é incidente que está rolando, se é requisição de serviço ou se é chamado. Porque eu configurei o sistema para isso. Durante uma etapa de processo, ele vai ter um formulário à sua disposição. Na próxima etapa, ele pode ter o mesmo formulário ou um formulário diferente. Não. É como se eu estivesse dizendo o seguinte. Primeira atividade é buscar currículos. Um processo de recrutamento e seleção. Meu formulário é apenas com algumas informações que eu preciso preencher. Aí eu passei para a segunda atividade, que é de realizar a entrevista. Aí meu formulário já é outro nessa atividade, com outros dados que eu preciso preencher. Um catálogo de serviços, ele permite que eu configure o mesmo para exibir um formulário de requisição. Esse formulário de requisição, ele vai me pedir o cargo e vai me pedir o valor de e o valor até. Porque eu estou requisitando uma nova vaga, requisitando um novo colaborador. É um processo de recrutamento e seleção. Formulário de requisição aqui. Quando eu clico em OK, o que acontece? A configuração de mapeamento do formulário de requisição vai atribuir certas informações para o chamado. Então, o cargo, por exemplo, vai lá para a descrição do chamado, recebe o cargo. Valor de e valor até pode ir para uma informação adicional, de e até, por exemplo, recebe esses dados. E isso acaba gerando para mim um chamado para ser atendido, ok? Só que eu não quero que o meu usuário do RH utilize o chamado. Porque o chamado tem muita informação, ele tem muitas guias, ele tem muitos dados que, por vezes, acabam confundindo o usuário. Então, a gente tira o chamado e coloca um formulário de atendimento. O formulário de atendimento vai fazer o quê? Ele vai ler o chamado e ele vai entender pela posição que a gente colocar, o código do chamado eu quero aqui. O código do chamado superior, que fica lá numa guia, dentro de uma outra guia, eu quero ele aqui, porque essa informação é relevante. Né? A situação do chamado, eu quero ela aqui. Posso trabalhar com ele. E aí eu transformo esse formulário em uma coisa muito mais simples de ser apresentada para o meu usuário. E de repente eu estou mostrando só dados que são relevantes para ele nesse momento, com a opção dele poder movimentar o processo, onde ele faz atividade e movimenta o processo, vendo apenas aquilo que ele precisa, sem mais todas aquelas informações que são necessárias. Por isso que eu tenho um formulário de atendimento aqui, que é desenhado utilizando campos do chamado, porque ele faz exatamente isso. Vai no Qualitor, lê o chamado, puxa as informações para dentro de onde eu colocar cada elemento do chamado desenhado na tela e apresenta para mim essa informação.
Quando o chamado entrar, ele vai entrar no bloco normal, as grids de pesquisa são as mesmas, tu configura as colunas, tudo da forma como tu quer, tudo isso é personalizável. O que não era personalizável era a apresentação da tela do atendimento àquela demanda, que passou a ser. Bom, então, dando sequência aqui, nossos formulários de atendimento, a ideia é eu realmente poder pegar elementos, arrastar para cá e ir construindo o desenho do meu formulário com as informações do atendimento, e são várias informações do atendimento que eu considero relevantes para o processo, para aquela atividade. Tá? Aqui, nesse próximo item, eu consigo enxergar alguns componentes que estão disponíveis dentro daquela tela. Então vamos falar um pouquinho sobre esses componentes do formulário de atendimento. Eu tenho um conjunto de componentes que são componentes de interface. Esses componentes de interface, eles são componentes destinados a realizar o trabalho de acabamento, o trabalho de layout. Então, nessa área de interface, eu consigo arrastar, por exemplo, guias e montar guias para os meus formulários. Eu consigo arrastar grupos de itens para colocar mais uma tabela dentro e dentro dessa tabela arrastar outros componentes. Eu tenho inúmeros componentes aqui nessa área de interface, eles são exatamente para isso, para trabalhar layout. Depois, eu tenho outros componentes que dizem respeito a campos do chamado. Esses campos do chamado, eles são componentes que me permitem arrastar elementos que existem dentro da tela do chamado. Então, por exemplo, eu tenho um elemento ali que é o código do chamado. Este código do chamado, ele pode ser arrastado e colocado dentro de algum lugar. Depois eu posso ir na propriedade desse elemento dentro do meu formulário e configurar uma fonte diferente para ele, uma cor diferente para ele, um tamanho diferente para ele, e eu posso ter uma tela de atendimento com o código do chamado. Então eu posso arrastar esses elementos do chamado e depois transformar eles. Posso atribuir cores, fontes, eu posso melhorar eles. Por exemplo, numa tela onde o usuário precisa ver determinadas informações, elas têm que estar ali, mas algumas são mais relevantes. Posso deixar em negrito, posso trocar a cor, né? Isso facilita quem está operando, facilita quem não trabalha naquilo dia a dia, mas que teve que assumir aquela função durante um tempo e recebe aquela informação, ela consegue ver o que é mais importante, o que ela precisa priorizar. Isso a gente consegue fazer, arrastando essas informações. O chamado ele não tem só campos, o chamado ele tem grids. A gente chama de grids aquelas listagens. Por exemplo, quando eu realizo um anexo de um arquivo, ele acaba caindo numa listagem, né? Porque eu posso anexar outro e outro e outro. Quando eu abro um subchamado e abro outro, eu tenho uma lista de subchamados, né? Então, todas essas listagens, todas essas grids que nós chamamos, elas ficam disponíveis aqui nessa outra área do meu formulário de atendimento na construção, que são as grids do chamado. Então, por exemplo, eu posso pegar uma grid que é a grid de anexos, e a grid de anexos ela só faz isso, ela só mostra os anexos, e arrastar ela para alguma área dentro do chamado. E pronto, ela passou a ser a primeira informação que eu tenho na tela do chamado, e não mais uma subguia de uma subguia. Vocês estão vendo a ideia disso? Realmente trazer informação para frente. É claro que eu posso pegar um formulário de atendimento e criar um chamado inteiro ali, né? Crio um monte de guias, arrasto todos os componentes, faço exatamente igual. Isso até dá para fazer. Mas se a ideia é simplificar, então vamos trazer a informação mais relevante para frente para o usuário enxergar como em prioridade de tela. Tá? Os formulários de atendimento hoje a gente vai utilizar somente em processos. Depois eu tenho áreas do chamado. O que são áreas do chamado? Existem certos grupos de informações dentro do chamado, dentro de um atendimento, que não funcionam separados. Eles precisam estar em conjunto. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. O atendimento ele tem uma área que corresponde ao registro de acompanhamento, ou registro de atividades. Certo? Essa área é uma área que possui uma descrição, ela possui um tipo, ela possui alguns checkbox que determinam como que essa informação vai ser armazenada.
ela tem alguns campos de data e hora e tem também um campo de duração que eu tenho disponível. Esse conjunto ele funciona inteiro. Eu não posso ter disponível para a pessoa arrastar somente a duração para qualquer lugar. Não dá. Na estrutura do Qualitor ele é um conjunto de dados que funcionam em conjunto. Aliás, eu ainda tenho mais um botão registrar aqui e mais alguns outros botões. Então, ele se transforma numa área. Ele fica aqui disponível em áreas do chamado, dentro do formulário de atendimento. E aí eu pego essa área do chamado e arrasto para dentro da minha construção do formulário, certo? E depois configuro essa área para mostrar o que eu preciso mostrar e esconder o que eu preciso esconder. Ah, Cláudio, isso aqui não é necessário, a duração não é necessária também, o tipo de acompanhamento também não é necessário, esses botões aqui também não são, eu quero só isso aqui e o botão registrar. Ok, arrasta para lá e configura, mas o conjunto é necessário existir em conjunto, então por isso que eles ficam em áreas do chamado. Tá, e existem outros componentes ali que também necessitam trabalhar em conjunto, por isso que ficam armazenados aqui. Guias, esse aqui é um componente novo. Tá, isso não tem não existe guias no formulário de requisições, mas a gente passou a tê-las no formulário de atendimento. Num primeiro momento, nós até pensamos em não ter guias, porque guia esconde informação. E a gente quer mostrar a informação numa primeira instância para o usuário, deixar claro apenas aquilo que é relevante. Mas a gente percebeu que alguns testes em processos a gente viu que há casos, há situações em que realmente eu preciso ter a informação lá, mesmo ela não sendo tão relevante, ela tem que estar disponível em alguns momentos. Então, foi necessário criar o uso de guias dentro do chamado, onde eu clico numa guia, arrasto para o meu formulário de construção, adiciono a guia tabs e configuro os nomes de cada tab. E aí, dentro de cada tab, eu posso pegar e arrastar outros componentes e montar do jeito que eu quiser essa informação. Tá? Uma sugestão para vocês, aquilo que for mais relevante, sempre deixem na primeira guia. As outras guias coloquem as informações que são menos utilizadas para as atividades. Olha só, aqui eu tenho alguns componentes do chamado sendo utilizados. Eu peguei, nesse exemplo, título do chamado e arrastei para cá. Eu peguei a situação e arrastei para cá. E eu peguei a descrição e também arrastei para dentro do formulário de atendimento, para dentro da construção. Vejam, é muito parecido com a construção de um formulário de requisição. Tá? Muito similar mesmo. Então, clicando sobre um desses componentes, eu tenho acesso às propriedades dele, onde eu consigo definir mais detalhes sobre a configuração desses componentes. Inclusive, formatar esses componentes. Por exemplo, aqui eu selecionei o título do chamado que eu arrastei. Selecionei o título e disse o seguinte: título, tu estava como uma caixinha de texto, né? Nada disso, tu vai ser read-only. Ninguém vai editar título depois do chamado aberto. Não é verdade? Ou alguém consegue editar o título depois que abrir o chamado? Só se for lá em ações, alterar dados de abertura. Se não, não dá. Por que eu vou mostrar uma caixinha? Não tem necessidade. Então, eu boto ele como read-only. Pronto, saiu a caixinha daqui. Desculpa, não só read-only, text-only. Tá? Eu posso também trocar a fonte dele, trocar o tamanho da fonte que ele está sendo usado, posso trocar a cor, que eu não fiz nesse exemplo, mas posso fazer isso, e deixar ele em negrito. Então agora o formulário do chamado ele passa a ter um título, que não tem mais uma caixinha de edição embaixo bloqueada, mas ele só apresenta o texto, fica em negrito e com uma fonte diferente, um tamanho diferente também. Esse tipo de formatação pode ser realizado em vários campos, tá? Como por exemplo o campo de descrição do chamado também, que é uma das informações mais relevantes. Muitas vezes é onde chega a requisição em si. Gente, tudo bem até aqui? Porque depois nós vamos aplicar isso na prática. Uma vez criado o formulário, o que a gente faz com ele, Cláudio? A gente atribui eles a etapas do fluxo de atendimento ou a atividades de um processo. Vocês já entenderam que isso é a mesma coisa, né? Tá. Então é dessa forma que o Qualitor sabe que deve, para determinados atendimentos, então exibir o formulário original
padrão do sistema ou o formulário personalizado. Ele sabe como. Ele vai exibir um chamado na tela, ele vai lá olhar, esse chamado tem processo atribuído? Tem. Que etapa está esse chamado? Ah, está na etapa X. Essa etapa tem um formulário? Tem. Opa, então, peraí, mostra o formulário, não mostra o chamado. É assim que o Qualitor sabe. Ele vai olhar lá na etapa em que o chamado se encontra, no momento que ele está sendo exibido na tela, para identificar se existe um formulário associado nessa etapa. Se existe, então é o formulário que vai ser exibido. Por isso que a gente pode pegar um processo e vir nessa atividade e dizer, ó, essa atividade vai trabalhar com o formulário X e essa outra atividade vai trabalhar com o formulário Y. Porque aí o Qualitor ele vai entender qual formulário exibir para cada momento do processo que estiver sendo executado. Pega o chamado como ele é hoje. Tá? Tu consegue ver no chamado todas as informações que estão ali, certo? Se tu conseguir restringir no chamado certas informações de aparecerem, como por exemplo informações adicionais, eu quero que elas só apareçam para determinados grupos de pessoas, eu posso fazer isso. Se tu arrastar informações adicionais para cá, ela vai se comportar da mesma maneira. O histórico do chamado, por exemplo, ele não tem esse tipo de comportamento. Então se eu arrastar ele para cá, ele vai sempre aparecer. Então, o que a gente está fazendo é personalizando, mas a gente não está chegando ao nível de criar funções de permissão de exibição ou não. A gente pode esconder sim determinados campos, tá? Mas aí é a título de reuso do mesmo formulário nas atividades adjacentes. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um formulário que tem 10 campos, ok? Nessa primeira atividade eu vou usar esse formulário, mas eu vou dizer que eu quero apenas os 3 primeiros. Nessa segunda atividade eu vou usar o mesmo formulário, mas eu quero apenas os próximos 4. E nessa atividade eu quero apenas os últimos campos. Isso eu posso fazer. Tá? Eu posso, usando o mesmo formulário, dizer que nessa atividade são só essas informações, nessa são só essas e nessa são só essas. Então eu reutilizo o mesmo formulário no mesmo processo, só que deixo ele diferente por atividade. Se na finalização do chamado eu quiser mostrar o todo, exatamente na última etapa, na bolinha vermelha, eu não atribuo nada e ele vai me mostrar o formulário padrão do Qualitor. Eu mostrar qualquer etapa que tu não atribui nada, ele vai mostrar o formulário padrão do Qualitor. Tá. Então, clicando em propriedades, a gente vai enxergar aqui, dentro dos parâmetros do atendimento de uma etapa, a configuração do formulário que vai ser utilizado nessa etapa. Tá? E mais, eu também posso determinar quais campos desse formulário eu vou esconder nessa etapa. Pode ter um formulário diferente para o solicitante do formulário do atendente. Olha só, aquele formulário ali que foi utilizado para fazer um teste, tá? Eu arrastei uma imagem para ele. Já viram uma tela do chamado com um logotipo do Qualitor? Esse é o primeiro, né? E pode ser também o logotipo do cliente a ser colocado aqui, na tela do chamado. Treinamento formulário de atendimento, onde eu coloquei o código do chamado, a etapa, eu resolvi enaltar ela com um tom vermelho, coloquei o título, a situação e a descrição, eu troquei a fonte para mostrar de uma forma diferente. Pronto, estou com um formulário mostrando os dados de um chamado. Toda vez que eu pesquiso requisições de serviço na lista, no Qualitor, encontro um chamado que está numa etapa que tem esse formulário, clico nele, vem esse formulário para mim, não vem a tela do chamado. E o que tiver aqui configurado para mim usar, eu vou poder usar. Se eu tenho o botão processar, se eu tenho ação gerar, se eu tenho a opção de encaminhar para uma próxima etapa, se isso estiver configurado na construção do formulário, então eu vou ter disponível para mim trabalhar. A ideia é simplificar a informação que está chegando para o usuário. Ok? Olha só, esse daqui é um exemplo de um formulário com mais componentes. Tá? Eu tenho tabelas, subtabelas, onde eu arrastei para cá o código do chamado e chamei de oportunidade. Ele vai continuar mostrando o código do chamado, só troquei o label aqui lateralmente. Como que eu fiz isso? Cliquei no componente, fui nas propriedades dele e troquei a propriedade label. Igual ao formulário de requisição. A data de criação do chamado, previsão de término, resolvi enaltecer ela um pouco. Coloquei um logotipo do Qualitor também, né? E demais informações, demais campos. Isso daqui, essa área que está pintada, ela, se não me engano, ela é a descrição do chamado.
Ah, não, desculpa, a descrição do chamado eu coloquei aqui, ó, onde diz oportunidade e tem uma área aqui que possui a descrição do chamado em si. E a etapa acabou ficando aqui embaixo. Então, quer dizer, mexi em tudo, botei até uma guia contendo várias abas aqui com informações adicionais, com registro de atividades em outra guia, com histórico aparecendo também, quer dizer, dá para trabalhar bastante no visual disso na construção, tá? E quando eu aplico um layout flat, ó, isso é o layout flat que eu comentei para vocês. Aquele formulário que vocês viram antes ali, todo desenhado, cheio de componente, é isso daqui. Cláudio, mas espera aí, as abas do Qualiton não são assim. Eu estou usando aqui o layout flat, por isso que ela está quadradinha, tá? Por isso que eu tenho isso daqui fazendo a separação de informações. Por isso que eu tenho esse layout um pouco mais diferenciado. Mas vejam que isso aqui é uma tela onde eu vejo a informação, onde eu posso fazer o registro de atividades e eu posso transportar essa etapa dela como concluída e mandar para a próxima. 80% das atividades de um processo são isso. Não precisa daquilo tudo. A gente consegue reduzir se a gente trabalhar com a construção de formulários personalizados. Tudo bem.